Hoje eu vou falar para você da camada que falta na arquitetura limpa. E aí galera, beleza? Vocês sabem que lá na arquitetura limpa do Uncle Bob tem 4 camadas, né? A camada de entidades, que é a mais interna, certo? Que implementa as regras de negócio do domínio. Depois tem a camada de casos de uso, que implementa as regras de negócio da aplicação. Depois tem a camada de adaptadores de interface, certo? Que faz a ponte, né, entre as interfaces que aparecem lá nas camadas mais internas com as tecnologias. Então são adaptadores, né? Por exemplo, o MVC vai lá dentro dessa camada de adaptadores de interface. E depois tem uma camada mais externa, que é a quarta, que é a camada de frameworks e drivers. Basicamente nessa camada tem mais glue code mesmo, módulos bem simples que fazem as chamadas às bibliotecas mesmo, aos frameworks. Mas lá no meu livro que eu estou escrevendo, pessoal, sobre arquitetura limpa, né? O livro se chama Arquitetura Limpa na Prática. Eu falo sobre uma quinta camada que eu acho que está faltando lá no diagraminha mesmo, no esquema da arquitetura limpa que o Uncle Bob coloca lá. Que camada que é essa, pessoal? É a camada que eu chamo de camada principal de configuração. De fato, o Uncle Bob ele comenta sobre o componente main, certo? Que é o componente principal, que é a entrada da sua aplicação, que é onde a sua aplicação vai rodar mesmo, e ali você vai fazer todas as configurações, você vai chamar os factory methods para criar os objetos, por exemplo, que vão ser injetados nas políticas de mais alto nível. E realmente, né, é o método main, por exemplo, quando a gente está rodando lá em Java, né, é o main, o método principal que vai ser rodado. Né? No C, em outras linguagens, você também tem o main. Agora, o Uncle Bob fala do componente main. Só que para mim, pessoal, imagino que vocês vão concordar comigo, existem outras coisas que você precisa configurar na aplicação para executá-la, que não é somente aquele módulo principal. Então, de fato, o próprio Uncle Bob fala que você pode ter N camadas, né? Ele coloca lá essas camadas como sendo camadas essenciais, essas 4, mas você pode ter mais camadas. E eu gosto de comentar dessa camada principal e de configuração, que ali eu coloco todas as coisas relacionadas com a configuração da minha aplicação e com a execução dela. Então, por exemplo, se você tem uma API REST, que é o caso lá do exemplo que eu estou utilizando no livro, você tem que configurar, por exemplo, as rotas da sua aplicação. E onde que vai essa configuração das rotas? Eu gosto de colocar isso na camada principal de configuração. Onde que vão esses factory methods, né, para criar os objetos que você vai utilizar, que você vai injetar nas políticas de alto nível? Também vão na camada principal e de configuração. E, obviamente, lá vai ter o módulo principal, que é onde a sua aplicação vai começar executando. No caso das aplicações JavaScript, TypeScript, de maneira geral, você tem um server.ts lá, que é o ponto de entrada da sua aplicação. Então, obviamente, aqui é uma questão mais de estilo, né? Se você gosta de chamar isso de uma camada ou de um componente, eu acho que é uma camada porque realmente envolve vários módulos e não um módulo só. Eu queria mostrar aqui para vocês a camada principal de configuração que eu tenho na aplicação exemplo que eu estou utilizando no livro. Dá uma olhada. Então repara, né? Aqui a gente tem todas as camadas da arquitetura limpa, certo? Aqui no source, né? Eu tenho a camada de entidades, a camada de casos de uso, a camada de adaptadores de interface, que está mais ou menos aqui nessa presentation, né, que eu tenho todos os meus controladores e middleware. Tenho a camada mais externa, que é a camada de frameworks e drivers. Então aqui tem, por exemplo, o adapter, né, do meu serviço de criptografia, o adapter dos repositórios e o adapter do Token Manager. E, obviamente, tem aqui, como eu disse, a camada principal e de configuração. Então aqui tem tudo que está relacionado com configuração da aplicação para ela rodar. Então, por exemplo, aqui eu tenho esses adapters, né? Porque o meu controlador, que eu faço aqui na camada de apresentação, que está dentro da camada de adaptadores de interface, esse controlador, ele é agnóstico a um framework específico de web, né? Então, ele chama Web Controller, né? Basicamente, ele recebe aqui um HTTP request, né? Que é uma interface aqui que também é independente de tecnologia específica, né? Obviamente que aqui é dependente da web, né? Aqui a gente já está falando em coisa mais concreta de controlador web, né? Mas ele não é dependente de nenhum framework específico. E aqui fora, então, na camada principal, eu estou fazendo um adapter, né? Que vai adaptar esse controlador ao
Express, né? Que no caso estou utilizando o Express aqui. Tá? Então isso também faz parte da camada principal aqui e de configuração. Depois eu tenho, por exemplo, todos os factors, né? Então para eu criar, por exemplo, o controlador de criação de nota, então eu tenho uma função aqui que é o factor, que vai criar, né, esse web controller, que é o controlador de criação de notas. Tá? E aqui a gente pode, por exemplo, ter que fazer a criação de um objeto que vai ser utilizado, por exemplo, no caso de uso, né, que vai ser injetado, por exemplo, o repositório de notas aqui e o repositório de usuários. Então, se a gente olhar aqui, ó, o Note Repository, né, que é o factory do Note Repository, ele simplesmente está criando aqui um MongoDB Note Repository, né? Então, porque eu estou configurando que eu quero utilizar o repositório Mongo, certo? Para essa execução da minha aplicação. Tá? Então, como isso é uma configuração, eu gosto de colocar nessa camada aqui principal de configuração. Aqui a gente vai ter outras configurações, né? Por exemplo, a configuração dos middleware que eu estou utilizando na aplicação, a configuração das rotas, né? Então aqui embaixo a gente vai ver que tem as rotas relacionadas com as notas relacionadas com o sign-in e o sign-up, e obviamente a gente tem também, né, a entrada da aplicação em si, que no meu caso aqui é o meu server.ts, né, que conecta no banco e coloca a aplicação para escutar, né, numa determinada porta lá que você vai configurar. Então eu espero que tenha ficado claro para você essa camada faltante da arquitetura limpa, que eu gosto de colocar como camada, que é a camada principal e de configuração. Lá no livro eu explico direitinho, né, com mais detalhes, do que se trata essa camada. Espero que vocês tenham curtido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.